Alô Brasil, alô Planeta Terra, alô América do Sul, 8 horas da noite, no dia 11 de dezembro de 2025, jogando Conversa Dentro, ano 2. Ano 2. E pela segunda vez, a Jornada Xamânica. Eu repeti esse ano a Jornada dos Chakras, foi muito legal, foram 7 semanas. E hoje a gente está na segunda semana, só que essa vai ser uma jornada de 3 semanas, porque a quarta semana de dezembro é o dia 25, é Natal. E aí, né, feriadão bacana. Então, na quinta-feira passada, eu comecei a jornada, né? Aí fiz. Quem perdeu a primeira direção, o primeiro dia, dá uma olhadinha que está gravado aqui, está no meu canal de vídeos no YouTube, está no meu canal de podcast no Spotify e na Apple. E aí eu falo um pouquinho da minha história, da minha inserção com os povos nativos do Brasil, a minha inserção com os povos nativos da América do Norte, por que eu tenho mais... não é uma questão de gostar nem de respeitar mais, mas é de afinidade. Por que eu tenho mais afinidade com os povos nativos do Norte? Embora tenha tido uma inserção muito boa também com os povos nativos do Brasil. E dei uma explicação da roda de uma forma geral, né? Porque que todas as culturas, todas é modo de falar, mas a grande parte das culturas milenares originárias, né, das Américas, da África, do Oriente, da Oceania, usam as 4 direções, os 4 pontos cardeais, como uma referência. Eu vou usar um termo que eu gosto muito, para fazer um mapeamento. Porque quando você se liga nas 4 direções, nos 4 pontos cardeais, isso tem a ver com as 4 estações do ano. E aí vai tendo a ver com um monte de coisas filosóficas, mitológicas, ideológicas, né, teológicas, psicológicas, que os povos nativos foram coletando e sistematizando, né, ao longo de milênios. Milênios é muito tempo, né? Vamos botar 5.000 anos, que é o tempo em que começou a, vamos dizer assim, a produzir material escrito, né? Os povos originários das Américas, da África e da Oceania não desenvolveram escrita, em sua grande maioria, mas os povos do Oriente, do Tibete, da China e da Índia, sim. Né? A gente está lendo até hoje Bhagavad Gita, Tao Te Ching, enfim, muitos livros que têm essa idade toda. E os povos originários, em sua maioria, foi tradição oral, por isso que muitos idiomas, centenas de idiomas se perderam, de etnias desapareceram, enfim, né, de medicinas, de espiritualidade se perderam justamente porque não tem escrita, né, que perpetua muita coisa, muito conhecimento. Então, esses 4 quadrantes, né, das 4 direções, que é a roda da vida, que começa no leste, porque o Sol nasce no leste. E o leste vai ser, né, pegando aqui a vida humana, né, é quando a alma encarna. Por isso o leste tem a ver com o elemento fogo, que é o fogo do espírito encarnando na Terra. O leste tem a ver com o nível espiritual do ser humano, porque é o espírito encarnando aqui na Terra. O leste tem a ver com o arquétipo do visionário, porque visão, aí eu falei da águia, né, na semana passada, quando eu vou encarnar num corpo que vai me trazer limitação, né, que vai trazer limitação para aquele espírito que está encarnando, né, que está entrando nessa bainha, nessa cápsula humana de carne e osso, né, limitando muito a sua percepção, ele vai esquecer as vidas passadas, não vai ter noção da sua vida inconsciente, não vai ter conhecimento da sua ancestralidade, né? E
a visão é uma coisa muito importante. Aí eu falei da águia, que é o ser vivo, que simbolicamente é o que voa mais alto, então está mais perto da luz. E tem a capacidade de ter um olhar amplo, que a gente chama modernamente de sistêmico, né? um mapa. E a águia tem outro símbolo também que é muito interessante, porque a águia está voando lá em cima, mas quando ela vê um coelhinho, uma caça, uma presa, ela foca e vai 100% com a capacidade dela naquele objetivo. Então tem uma coisa de foco também nessa direção, né? na águia. Aliás, de uma forma genérica, todos os pássaros têm a ver com a direção leste, na medida em que pássaros voam. E simbolicamente, arquetipicamente, só por voar, já traz essa ideia de olhar em perspectiva. Se eu não me engano, são os xamãs pueblos, que eu li em algum lugar, ou ouvi algum mexicano falando, que o xamã deveria ter duas visões, deveria viver uma vida dupla. Talvez tenha sido o Castaneda, o Dom Juan falando para o Castaneda também. Uma vida dupla. Então, o xamã está vivendo num corpo, aqui na Terra, 100% integrado na encarnação. Mas tem uma parte que tem a capacidade de se distanciar e olhar em perspectiva. Os orientais conhecem isso muito bem, chamam de mente testemunha, por isso também que se medita. Na psicologia hindu, a gente aprende que tem um componente do complexo psíquico do ser humano que não foi reconhecido pelas psicologias ocidentais, a não ser pela psicologia transpessoal, que é uma parte da cognição que tem a capacidade de observar o evento, se observar internamente, ou tanto dentro quanto fora, observar em perspectiva o seu interior ou o seu exterior, sem racionalizar, sem analisar, sem interpretar. E aí eu sempre falo isso, porque eu falando isso nas turmas, eu já ouvi falando de meditação e tudo, muita gente me perguntando, para que serve para um ocidental cartesiano e mecanicista e racionalista, para que serve observar alguma coisa sem analisar, sem interpretar, sem elaborar, sem racionalizar? Aí eu me lembro sempre de uma pergunta que fizeram para Buda, deve ter feito 500 vezes essa pergunta, ele deve ter dado muitas respostas, mas essa que eu lembro que eu li em algum lugar. Perguntaram para ele para que meditar, e ele falou assim, para aprender a receber a vida com o tamanho que ela tem, para observar a vida com o tamanho que ela tem. E isso parece pouco, mas é muito, porque se a gente considera que a vida nos traz experiências através do nosso emocional, a gente primeiro sente, depois elabora, e a gente vai falar do emocional hoje, que é a direção sul. Acontecem duas coisas com a gente, ocidentais, urbanos, modernos, que não aprendemos em casa nem na escola inteligência emocional. Quando a vida traz sofrimento, problemas, desconfortos, vicissitudes de qualquer forma, que vem pelo emocional, que pega no emocional. Acontecem duas coisas, por a gente não ter inteligência emocional, a não ser quem faz terapia, que já tem recursos para lidar com isso. Mas, no geral, duas coisas ocorrem. Os sofrimentos, os desconfortos, as emoções doídas, medo, raiva, angústia, baixa autoestima, enfim, insegurança, seja lá o que for, primeiro isso fica enorme. Enorme. Depois isso fica turbilhonando tempo demais, porque a gente não sabe operacionalizar. A gente só aprendeu a culpar, se culpar ou culpar alguém, buscar um culpado, e ter emoções, raiva, medo, angústia, ficar resistente, criar reatividade. E aí as coisas ficam turbilhonando
e aí ficam repetindo, né? Porque recorrência é uma das formas que o universo tem de tentar informar para a gente que tem coisa ali que não está sendo vista como tinha que ser vista, que não está sendo equacionada como tinha que ser equacionada para que a gente capitalize evolutivamente as coisas que a vida nos proporciona. Então, visão é uma coisa muito importante. Essa direção do leste, ela vai pegar desde o ponto zero da nossa concepção até o fim da infância. Quando chega no fim da infância, que é o fim do primeiro quadrante na roda da vida, entra a direção sul. A direção sul vai cobrir desde o fim da infância ao fim da adolescência, quer dizer, a fase da juventude. É o verão da vida. Enquanto o leste é a primavera, onde tudo começa, né? Tem o impulso da criação, do início. Aqui no hemisfério sul a gente não sente tanto, mas no hemisfério norte a gente sente muito, muito, muito. Eu trabalhei 4 anos na Alemanha, eu ficava 3 meses no Rio, 1 mês na Alemanha. E eu ia sempre no início das estações. Eu fiquei 5 anos, eu fui 15 vezes. Então eu peguei praticamente 5 estações de cada, né? Porque eu chegava na Alemanha, peguei menos, porque eu ia 3 vezes por ano, né? Eu não pegava direto as 4 estações, mas eu peguei pelo menos 3 vezes cada estação. E você sente perfeitamente a primavera, verão, outono, né? O outono na Europa é absurdo, parece que está dentro de um quadro impressionista, né? Depois vem o inverno, com a neve, com aquilo. Na antroposofia seria o corpo. Eu não entro muito nessa coisa, porque cada escola vai dizer um negócio. Então, há muitas décadas que eu desisti de entrar muito nessa coisa de corpos, de planos, porque cada escola vai falar um negócio. Algumas coisas iguais, outras diferentes. Para um são 3 corpos, para outros são 4, para outros são 7, para outros são 11. E aí, para mim, já não interessa muito, tá? Me interessa mais, hoje em dia, me interessa mais o sofrimento humano. Eu não sou uma pessoa esotérica, eu não sou místico, eu estou muito mais para psicologia e filosofia, embora eu não seja psicólogo nem filósofo, do que para mística e esoterismo, nada contra, nada, né? Mas eu estou muito mais para essa área transpessoal, sistêmica, quântica, do que para a área religiosa e mística. Mas é bacana ter todas essas coisas, porque eu acho que tudo isso está tá se encontrando, né? Ciência, religião, espiritualidade, enfim. Eu acho que tudo isso está... Né? A gente já sente uma certa permeabilidade. Então, eu acho que mais 10, 20 anos a gente vai ter se o mundo continuar vivo, né? Fisicamente, a gente vai ter um mundo interessante de realmente de integração de saberes. Eu espero, eu acho. Quando a gente entra no sul, a gente entra na fase da juventude, é o verão da vida, né? É onde as emoções estão em alta, onde a sexualidade está em alta, o tesão está em alta, né? A gente começa a viver relações sociais que vão descolando a gente da órbita da família, quando são as primeiras paixões, quando a gente começa a namorar, quando a gente começa a ter que, né, termina o fundamental, começa o ensino médio, aí começa a ter que pensar no que vai fazer, que faculdade, que vestibular, né? É a interface entre a criança e o adulto. É a fase mais difícil da vida, né? Bom, para algumas pessoas a fase mais difícil é a velhice, para mim não é, mas para muita gente é. Mas a adolescência ainda assim é bastante difícil, porque você está construindo uma identidade, né? Então você vem de uma identidade que é familiar. Quando você vai se descolando, você começa a construir uma identidade, mas ela pula para um outro grupo, que é o grupo social dos amigos, né?
Aí depois que você vai, né? Aí quando você começa a namorar sério, quando você já começa a focar uma profissão, né? Quando a vida adulta já começa a aparecer, aí você começa efetivamente a desenvolver uma identidade mesmo, né? Começa a votar, nananã, participar de uma série de coisas como pessoa física, não mais como tribo, como grupo, como galera, patota, né? A gente tem no leste o arquétipo do visionário, no sul a gente tem o arquétipo do guerreiro, justamente por ser a fase da vida onde você está com a energia mais em alta, com a libido mais em alta, né? O guerreiro do bem, né? O guerreiro da luz, é aquele que forja uma história, é aquele que constrói uma história, é aquele que começa uma luta, né? Uma luta não de guerra, mas uma luta, no fundo, uma luta em relação à sua própria sombra, né? Deveria ser assim. No Oriente, nos povos originários, né? Que tem um conhecimento muito mais amplo do comportamento, do psiquismo, né? Porque são muitos milênios de estudo e prática, as crianças já começam a aprender, né? Na Índia já começa a se meditar cedo, já começa a se falar da estrutura do psiquismo, da espiritualidade, da energia. Então, para a gente isso tudo não, a gente não aprende nada disso. A gente é muito mal instrumentalizado para lidar com emoções, com a nossa sombra, com nossos defeitos, com as nossas falhas, né? Com as dificuldades que emergem nas relações, né? Tudo isso é muito. A gente tem muito pouco recurso, né? Por isso que fazer terapia é muito importante, meditar também. Na direção sul, na direção leste, a gente tinha o nível espiritual do ser humano, porque é o espírito encarnando no corpo. Você tem o elemento fogo, que é o fogo do espírito encarnando, né? Esse fogo também está muito relacionado pelo fato de que no leste o sol aparece, né? Dando início a um novo dia. A primavera dá início a um novo ciclo. No sul, a gente tem o nível emocional do ser humano, a gente tem o elemento água, que é o grande arquétipo das emoções, né? Essa fase da vida é quando as emoções estão realmente mais em ebulição, né? Então, o sul tem uma coisa no sul que eu acho legal, ele marca porque grandes traumas vêm dessa época, né? Vem também do primeiro quadrante, da primeira infância e tudo, mas nessa época é a época onde fica mais marcado as traições, os abusos, os bullying no colégio, os abandonos, traição de namorada, bullying, né? Enfim, decepção com amigo, esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa no sul que eu acho de muita sabedoria, é que esse jovem nunca pode morrer dentro da gente, né? Tem um forever young que é importante, não no sentido machista do termo do homem que envelhece tarde, né? Essa coisa que não, mas até os 30 anos o homem é adolescente. Nada. Isso é machismo, né? O homem no fim da adolescência já é um homem adulto, de 19, 20 anos, já é uma pessoa adulta. Então ainda tem uma forma um pouco adoecida do Forever Young dentro da gente. Mas é muito importante que a gente olhe para a nossa criança ferida, que a gente procure acolher, cuidar, trabalhar, curar. E é importante que a gente não deixe o jovem morrer. Porque o que é não deixar o jovem morrer? É não perder a curiosidade pela vida, principalmente quando a gente está lá na última direção, que é na semana que vem. Na semana que vem eu vou juntar o leste e o norte, o oeste e o norte, tá? Porque, como eu falei, dia 25, que seria a quarta, quinta-feira, não vai ter. Quando a gente chega onde eu estou, no norte, né? Os nativos dizem que para estar no norte, né? Você precisa ser avô,
e normalmente a gente é avô nessa passada dos 50 para os 60, né? Então vamos dizer aí que com 60 você já está sentado no trono do norte. E é bom que nessa época o seu jovem interno esteja saudável dentro de você, né? Senão, se ele estiver adoecido, ou você vai ficar um velho deprimido, ou raivoso, ou revoltado com a vida, ou você vai ficar um velho ridículo tentando ser jovem, né? O jovem saudável é legal, que a pessoa é o velho que não perdeu a curiosidade pela vida, que está disposto a aprender coisas novas, que acompanha o desenrolar da história, dos tempos, né? Que não perde o fascínio, o maravilhamento pela natureza, né? Pelo conhecimento, pela elaboração, por filosofar, por pensar as coisas relevantes da vida, né? Vamos falar mais disso na semana que vem. Mas essa força vem do Sul. Assim como a visão deveria vir do leste, né? Por isso que crianças já começam o exercício de meditar na Índia, né? Porque tem, como eu falei, tem essa parte do sistema cognitivo que vai ser muito importante, que é essa mente testemunha, que a meditação ajuda a desenvolver, né? Essa parte de mim que consegue distanciar, consegue se despregar do ego e observar o evento de fora, para que a gente possa ter um mapa mais claro das coisas que nos acontecem, das relações de causa e efeito, né? Porque senão aquilo que eu falei, sem inteligência emocional e sem ter essa habilidade de criar esse distanciamento para ter essa visão mais macro, né? Essas duas coisas acabam acontecendo. A gente fica turbilhonando, né? Os sentimentos, as dores, os desconfortos, os sofrimentos que vêm, né? Para a gente através dos outros, do outro ou das circunstâncias da vida, as coisas ficam imensas, as tristezas ficam enormes, as raivas ficam enormes, o medo fica enorme, fica tudo irracional, desproporcional e fica muito tempo na gente. Por isso, eu vou repetir até morrer, terapia e meditação para o ser humano moderno, do século XXI, urbano, ocidental principalmente, se bem que o mundo inteiro já está ocidentalizado, né? Meditação e terapia devia ser subvencionado pelo governo. Porque, na minha opinião, 100% de absolutamente todo mundo, hoje, deveria meditar e fazer terapia. Então, gente, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas o Sul é isso aí, né? É o Forever Young. Essa habilidade, né? O Sul tem a ver com... eu não falei do animal. O Sul tem a ver com equilíbrio emocional, o aprendizado de equilíbrio emocional, o aprendizado de inteligência emocional. Tudo isso devia ser facilitado quando a gente está nessa fase etária que tem a ver com o Sul. Suporte psicológico, né? Para que o adolescente possa atravessar de uma forma menos traumática, né? Com mais foco, né? Que ele possa até também aproveitar o legal que é essa fase da vida, onde você tem um corpo novinho, está com muita saúde, né? E ainda tem um certo descompromisso quando você ainda é estudante, mora com os pais, né? E tudo isso deveria ser um caldo de cultura para forjar uma vida adulta saudável, né? Só que não funciona muito assim porque a gente não aprendeu nada disso e a gente quer ter prazer, né? A qualquer preço. Então, também por isso, é a fase da vida onde tem mais problemas com drogas, né, com essas coisas todas, porque quando a gente não tem da família, da escola, da vida social, né, um interesse, uma estrutura de suporte para o ser humano,
desde cedo, né? Poder, porque no fundo, gente, a gente tá vivo, na minha opinião, para se reapropriar de quem a gente é, para entrar em contato com quem a gente é, né? Para se empoderar da sua potência, do seu equilíbrio, do seu espaço, né? Nós somos um ser eterno. A gente, não estou falando de religião, tá? Eu não olho para isso de uma forma religiosa, não olho. Eu olho para isso de uma forma psicológica e filosófica. Mas para mim nós somos fundamentalmente um ser eterno. Só que a gente não tem contato, a gente não sabe, né? Essa é a grande chave que não virou em nenhuma religião, em nenhuma filosofia, em nenhuma psicologia, porque é uma resposta que ninguém sabe dar. Por que o um virou muitos? Por que o Deus de amor, de força, de paz, de maravilhas, criou isso que a gente vive aqui, que está longe de ser esse lugar de paz e maravilhas? Então, né, essa resposta ninguém tem. O que a gente tem, na grande maioria das religiões, das escolas de filosofia, das escolas de psicologia, das terapias, das teologias, é versões. Não tem ninguém, na minha opinião, que tenha cacife, nem Buda, nem Jesus teve, para dizer isso aqui é a verdade. Claro, porque fundamentalmente o que Jesus e Buda vieram dizer, como muitos outros, é a mesma coisa. Mas entre a similaridade do que eles disseram e a forma como eles falaram, porque tem um contexto histórico, antropológico, sociológico, geográfico, muito diferente de cada ser desse que vem, né? E isso faz muita diferença. Isso criou as religiões, isso cria a intolerância entre as religiões, porque as religiões são tão ligadas em ter razão, em deter, né? Tem uma coisa de ter que ter exclusividade, né? É muito doido isso, né? Eu tinha um professor que dizia que talvez o maior salto que o ser humano vai dar, isso vale para a religião, para qualquer coisa que tenha divisão em escolas, em linhas, né? É quando eu tiver a minha linha, ou a minha escola, ou a minha religião, ou a minha turma, né? O meu Deus, o meu livro sagrado, o meu Jesus, e ainda assim eu considerar que a do outro é tão boa e verdadeira como a minha. Eu só me lembro do budismo Theravada e da Vedanta ter esse tipo de olhar assim, mais tolerante, mais ecumênico, mais aberto para a diversidade, né? Assim, rapidamente, aonde eu me lembro, porque aonde eu vejo na religião é uma guerra de exclusividades. E essa exclusividade impede as religiões de verem que elas falam a mesma coisa, porque elas estão ligadas na cenografia, no figurino, na retórica, né? Na iluminação, na sonoplastia, tudo menos na essência. Porque se as religiões estivessem ligadas fundamentalmente na essência, elas descobririam que elas falam a mesma coisa. Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu já participei de muitos grupos de estudo, né? Um que eu me lembro que foi muito importante para mim foi quando a gente pegou as maiores escrituras. Pegamos a Bíblia, a Bhagavad Gita, o Tao Te Ching do taoísmo, o Dhammapada do budismo e o Corão. E o Evangelho de Kardec. Acho que foi isso. E fizemos um estudo, né? E o Yoga Sutra de Patanjali. E é impressionante, gente, é impressionante. Uma parte desse estudo, foi muito legal, porque uma parte desse estudo, a gente pegou os 10 mandamentos, pegou os yamas e niyamas do yoga, que são os 10 mandamentos do yoga,
e o caminho óctuplo do Buda. O caminho óctuplo mais os 5 Panchashila, que são os preceitos. Eles falam a mesma coisa, em épocas diferentes, em idiomas diferentes, em contextos diferentes. Agora, se você tem a habilidade de tirar, de descascar todo esse contextual histórico, filosófico, antropológico, sociológico, geográfico, sobra a essência. E é a mesma essência. É a mesma essência. Isso vale para tudo. Gente, então olha só, quinta-feira que vem eu vou fechar a roda com a direção oeste e a direção norte. A gente vai ter o nível físico e o nível mental, né? Tivemos espírito, emoções, físico, mente. Fogo, água, terra e ar. Primavera, verão, outono e inverno. Um dos meus 7 cursos gravados pela Hotmart, aliás, até quarta-feira, dia 31, essa promoção está no ar. Os meus 7 cursos gravados, tem de xamanismo, tem de chakras, respiração, relaxamento, meditação, sensitividade e sensibilidade, está pela metade do preço, para pagar em 10 ou 12 vezes, eu não me lembro mais. Na minha bio tem esses botõezinhos, tá? Tá tudo lá. Acesso vitalício. Você ficará até velhinho olhando para mim, ouvindo eu falando, tá? Isso é legal. E é isso aí, tá bom? Quinta-feira que vem a gente tem esse encontro, um bom fim de semana para vocês. Sempre dizendo, quem quiser os meus e-books de graça, é só entrar em contato no privado que eu mando para vocês, tá bom? E a gente se encontra na próxima quinta, vai ficar gravado aqui para quem chegar depois. E amanhã vai estar no meu canal de vídeos no YouTube. Quem não conhece, vai lá, se inscreve, bota no sininho, dá essa força, dá um like. Tem muito vídeo legal. E da mesma forma, eu tenho um canal de podcast no Spotify e na Apple. Tá bom? Um beijo grande para vocês, tudo de bom e vamos que vamos.